Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos tratar de alguns assuntos que para muitos parece assim um absurdo, mas eu devido lidar com estas situações no plano espiritual, em alguns departamentos que frequento. Eu confesso que eu não sinto dificuldade nenhuma. Então, eu aproveitei, ou melhor, aproveitando algumas perguntas de um amigo meu, então, pode ser que dure mais que um vídeo, que 2 vídeos, 3 vídeos, mas o importante é nós levarmos à tona, uma vez que muitos assuntos que nós vamos tratar aqui, nós conseguimos ter acesso a eles, a veracidade deles, nos departamentos no mundo espiritual. De forma que na Terra dificilmente ninguém vai conseguir ter acesso a esses temas, a esses assuntos, porque a humanidade parece que, com todo respeito, parece que não raciocina. Como eu já disse várias vezes, parece que foi colocado um cabresto na cara das pessoas para que as pessoas não pudessem assim raciocinar. Tanto é que as missas antigamente eram celebradas em latim, justamente porque os padres eles não permitiam que as pessoas ficassem sabendo o que estava sendo proferido ali por eles. E, no entanto, as Bíblias eram em latim. Até que, com o tempo, esse conceito foi mudando e as pessoas foram evoluindo e passaram a questionar mais, mas muitas coisas que existem nas Bíblias que eram em latim não foram de alguma forma assim traduzido para outros idiomas corretamente. Muitas coisas ainda permaneceram ocultas à humanidade. E o pior é que o Papa, o pior é que os padres, o pior é que os bispos, os diáconos, eles sabem disso. Só que não passam esse conhecimento para a humanidade, para que a humanidade não evolua, para que a humanidade não saia desse estado de ignorância, para que a humanidade não abandone essa seita religiosa. Por isso que eu, de vez em quando, nos meus vídeos, eu costumo dizer que esse Papa, ele é a representação do diabo na Terra.
Isso não é desfazendo do Papa e de ninguém, mas com a responsabilidade que ele tem de arrebanhar as ovelhas e de orientar, e não está fazendo nada, é lamentável. Então, veja bem alguns assuntos que nós vamos tratar. Nascimento de Jesus. Olha só, nascimento de Jesus. Cenário de Jesus. Morte de Jesus e virgindade de Maria. Meu Jesus amado. Virgindade de Maria? Na verdade, queridos irmãos, nós temos que começar do princípio. Nosso Senhor Jesus Cristo, um dia o Pai lhe disse: lhe confiarei essa pleia de espírito, onde você será guia e modelo da humanidade. Então Jesus é guia e modelo nosso e da humanidade. Só que veio Moisés como a primeira revelação. E Moisés era olho por olho, dente por dente, e fazia-se necessário porque a humanidade naquela época era muito mais ignorante e tinha que ser tratada daquela forma. Mas a sabedoria de Jesus era e continua sendo tão grande que ele se viu no dever de vir até nós, há 2000 anos atrás, trazer a lei do amor. Só que para Jesus vir até nós, muitas coisas foram preparadas pelos arquitetos siderais, sabe? Muitas coisas foram preparadas. Naquela época, nosso Senhor Jesus Cristo, ele morava na estrela que hoje é denominada como Sírio. Sírio. Uma estrela magnífica. Sírio. E foi programado que Jesus viesse à Terra trazer os ensinamentos de Deus. Pois bem, só que antes de Jesus havia os profetas, aqueles que anunciavam a vinda, me desculpe, a vinda do Messias, aquele que iria restaurar toda a verdade. E Jesus, reunido com os arquitetos siderais, ficou acertado que uma preia de espíritos, arquitetos, viriam na frente, viriam antes que ele,
Me desculpe. E que eles, como se diz o ditado, abriria o caminho para o Cristo, né? E esses espíritos, quando chegaram próximo à crosta da Terra, naquela época, eles notaram uma pleia imensa de espíritos animalescos, espíritos embrutecidos, espíritos primitivos. Então, o que é que esses arquitetos siderais fizeram? Eles, na linha, praticamente, se não me falha a memória, na próxima linha do Equador, eles, no espaço, eles construíram uma cidade que chama-se Suástica, né? Que, se nós formos analisar, é o símbolo do nazismo, dos nazistas, de Hitler, aquela cruz dos nazistas. Então, se nós formos analisar, aquela cruz, ela tem 4 pontas e um centro. Depois que os arquitetos siderais construíram essa cidade, que era um forte muito bem armado, seguro demais, esses arquitetos retornaram à Terra e retiraram da Terra mais de 2 milhões de espíritos primitivos. Inclusive, no meio encontrava-se Hitler, Ricardo Coração de Leão, Gengis Khan e outros mais. E transferiram esses espíritos para esta cidade que eles haviam construído, para limpar um pouco a atmosfera a qual o Cristo ia usar para vir até nós. Feito isso, nosso Senhor Jesus Cristo, ele escolheu um espírito para recebê-lo no corpo físico, aquele espírito que seria a sua mãe, que ainda se encontrava no plano maior. Porque mesmo ele diminuindo a sua capacidade vibracional, ele necessitaria aqui no corpo físico de um espírito com a capacidade vibracional para recebê-lo, porque, de acordo com a evolução dele, não sei se vocês estão me entendendo,
não podia ele reencarnar, ou melhor, encarnar através de qualquer mulher que não estivesse preparada. Seria a mesma coisa de uma dinamite que em dado momento poderia porque as energias do Cristo, mesmo ele reduzindo as energias dele, a potencialidade das energias dele necessitaria de um corpo que aguentasse aquelas energias vibracionais. E assim foi feito. Depois que ele escolheu esse espírito que hoje nós a denominamos como Maria, sua mãe, ela não vamos dizer que ela reencarnou, ela encarnou, porque ela nunca havia nascido na Terra, seria a primeira vez, então é a encarnação, ela encarnou. Reencarnação é quando você já reencarnou algumas vezes, aí você está reencarnando novamente. Mas ela não, como seria a primeira vez, ela encarnou pela primeira vez. Só que é de extrema importância nós entendermos que o que pode parecer difícil para todos vocês, que Jesus não esteve na Terra totalmente. Por quê? Porque o espírito evoluído, ele possui milhares e por que não milhões de corpos que nós desconhecemos. Corpos subjugado a um eu. Esse eu, ele comanda milhares de corpos para onde ele deseja. De forma que quem esteve aqui na Terra 2000 anos atrás não foi Jesus total, e sim uma centelha do Cristo. Você pode me apedrejar o quanto você quiser, um jeito seu. A igreja, ela sempre disse para os seus adeptos que nós não temos o direito de questionar aquilo que é de ordem divina. Se nós não podemos questionar como evoluímos, né? Mas a questão é que eu não questionei nada. Eu apenas, acreditando você ou não, eu participo de cursos no plano espiritual e eu estou, como eu não tenho medo de dizer e nem de colocar a minha cara aqui à tapa, eu estou trazendo ao conhecimento de muitos, por mais que ninguém aceite. É um direito.
como ninguém na época aceitou a codificação da doutrina dos espíritos e que ela só foi divulgada quando o bispo de Barcelona confiscou 300 obras de Allan Kardec e colocou fogo nestas obras, que ficou denominado como Auto de Fé. E dali em diante, os livros que não se queimaram, a humanidade, a população pegaram aqueles livros e, estudando aqueles livros, a doutrina dos espíritos ali foram divulgadas. E Allan Kardec, antes, consultando os bons espíritos, porque ele podia recorrer a grandes amizades que ele tinha, os bons espíritos disseram: não, deixe, vai ser bom para a divulgação da doutrina. E a doutrina espírita foi divulgada através do Auto de Fé, né? O Auto de Fé, que foi a queima das 300 obras de Allan Kardec. Então, da mesma forma, aqui eu estou trazendo de primeira mão esse assunto muito polêmico que ninguém ousa comentar. Por que não ousam comentar? Porque tem medo das religiões, tem medo do catolicismo. Ainda mais um que se diz assim, espírita. Um espírita tratando desse assunto é muito polêmico. Mas não, eu não tenho medo, porque eu estudo à noite em espírito e o que me é passado, eu não tenho medo de lhes informar. Então, de forma que Maria foi escolhida por Jesus, né? Nós vamos passar para o próximo vídeo.